Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e eu vou falar para vocês hoje de um assunto que a gente cansa de ouvir, a gente cansa de escutar dos pacientes, a gente cansa de escutar em pós-graduações de terapia manual, de quiropraxia, de osteopatia, que é a tal, e até de fisioterapia traumato-ortopédica, que é a tal da perna curta. No final das contas, quanto que essa perna curta incomoda ou pode gerar problemas do nosso paciente? Lembrando que quando a gente vai falar de problemas do paciente, a gente tem que pensar em dor, em incapacidade e algum tipo de alteração de insatisfação ou de estresse emocional, alguma outra coisa, pensando num contexto biopsicossocial. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: será que essa perna curta pode produzir sintomas? E aí a segunda coisa é, a partir de que tamanho de perna curta? Porque de verdade, se você olhar para as pessoas ao seu redor, dificilmente você vai encontrar uma pessoa completamente simétrica. E se a pessoa não é 100% simétrica, na teoria que a gente tinha na fisioterapia há 20 anos atrás, era que as assimetrias eram causa de problemas. Mas o que a gente já sabe hoje é que essas assimetrias não são tão problemáticas assim. Inclusive, por causa das assimetrias, que a gente às vezes consegue ter uma qualidade de movimento e uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, quanto de assimetria dessa perna curta vai gerar sintomatologia no meu paciente? Quanto? Então, vou mostrar para vocês um paper que eu separei aqui. Vamos ver se vocês... Vamos entender isso juntos, tá? Então, aqui está o título do paper. Ele é de... Deixa eu ver o ano aqui. 2018, tá? É de 2 de janeiro de 2018. Os efeitos da alteração de membros inferiores, da discrepância de membros inferiores, né, de perna, na verdade, na estabilidade e nas alterações cinemáticas e cinéticas dos pacientes. Isso é uma revisão sistemática. Uma das coisas importantes que vocês vão ver é o seguinte: a gente tem dois tipos de revisão. A gente tem a revisão sistemática e tem a revisão sistemática com meta-análise, quando é possível, porque não é qualquer revisão que cabe uma meta-análise. Então, por exemplo, essa aqui foi feita só uma revisão sistemática e eu vou mostrar para vocês por que foi feita só uma revisão sistemática e não foi possível fazer uma meta-análise com esses dados aqui. Então, aqui, ó, primeira coisa que ele fala que essa discrepância de membros inferiores de perna é conhecida como anisomelia, que é o termo mais frequente utilizado na literatura para descrever esse fenômeno de ausência de igualdade, né? De desigualdade de comprimentos dos membros inferiores. Então, aí ele fala o seguinte: essa discrepância de membros inferiores pode ser dividida em dois grandes subgrupos. O subgrupo estrutural, que quer dizer para a gente que esse encurtamento é por causa de uma alteração estrutural óssea, tá? Então, a gente tem um tipo de paciente com perna curta, tem uma alteração estrutural significativa, pós-fratura, pós-trauma, alguma alteração de crescimento, alguma necrose, alguma alteração estrutural significativa, tá? E tem um outro tipo de paciente que ele chama aqui de funcional. Então, essa alteração de perna curta pode ser funcional ou pode ser estrutural. Estrutural, alteração do osso, e funcional é definido como qualquer mecanismo, qualquer alterações mecânicas que podem mudar e alterar a postura do membro inferior, por exemplo, um estado de pós-operatório de LCA, onde o paciente tem uma semiflexão de joelho, que ele não consegue ter a extensão total e ele acaba criando uma falsa perna curta. Então, a gente tem uma alteração de perna curta estrutural e uma alteração de perna curta funcional. Esse é o primeiro ponto que vocês precisam entender. Qual das duas o seu paciente tem? Seu paciente tem uma perna curta estrutural ou seu paciente tem uma perna curta funcional? A gente tem várias formas de medir isso, tá? E eu vou falar depois para vocês, eu vou fazer um outro vídeo vendo quais são as melhores formas de você medir essa diferença de membros inferiores. Por quê? Porque eu preciso saber essas diferenças para ter parâmetro. Agora, o estudo de 2007
mostrou que mais ou menos 70% da população geral tem algum tipo de alteração de perna curta, seja ela estrutural, seja ela funcional. Ou seja, 70% da população mundial tem algum tipo de alteração de membros inferiores, de comprimento de membros inferiores. Se isso tivesse relacionado com sintoma, a gente teria 70% da população mundial com algum tipo de sintoma específico relacionado à perna curta. Já deu para perceber que não é a perna curta que está causando problema no seu paciente diretamente, né? Ela tem que ser colocada dentro de um contexto. Então, já deu para ver que, assim, como a incidência é muito alta, de 70%, a gente já precisa olhar com uma certa cautela, porque não é 70% da população que tem algum tipo de problema. Aí a gente tem o seguinte, recentemente os pesquisadores encontraram que 1 a cada 1.000 pessoas tem uma alteração de comprimento de membros inferiores maior que 2 centímetros. E os pesquisadores encontraram que somente 1 de cada 1.000 pessoas que tem essa alteração, então desses 70%, 1 de cada 1.000 desses 70%, que tem uma alteração maior que 2 centímetros, perceberam alterações de biomecânica, né, de controle postural biomecânico, e foi observado também que vários fatores comuns, como dor e artrite, podem levar até algum desequilíbrio na coluna, no joelho ou no quadril, nos pacientes com causas funcionais, com alterações funcionais de comprimento de perna. Então, a gente tem alguma incidência aí, 70%, e 1 de cada 1.000 vão perceber algum tipo de alteração mecânica direta. Os autores percebem que a análise do centro de pressão, do centro de massa sozinho e outros parâmetros, como outros parâmetros relacionados da estabilometria, vão ser mais comuns a gente conseguir encontrar esses achados no futuro, fazer essas correlações no futuro, e isso pode afetar o equilíbrio e a estabilidade postural. E também pode ser utilizado como indicador estático ou dinâmico, de controle estático ou dinâmico da postura. Tá? Então, ele fala também nesse estudo aqui de avaliação de estabilometria, tá? De uma avaliação de estabilometria de plataformas de força. Aí, qual que é o método de estudo? Então, revisão sistemática, lembra que eu já falei isso para vocês algumas vezes, sobre algumas revisões aqui. Então, numa revisão sistemática, ele primeiro tem que descrever a metodologia de busca que ele utilizou. Então, a busca da literatura dele aqui, ele pesquisou no Scopus, no Science Direct, no PubMed, no PNC, no Medline, no ProQuest. Ele utilizou somente artigos em inglês, em algum momento aqui ele falou isso, tá? E ele utilizou as palavras leg length discrepancy, postural stability, postural sway, e também utilizou os termos MESH. Lembra que eu já falei isso para vocês algumas vezes, os termos MESH, do Medical Subject Headings, né? Que são as palavras-chave, que querem dizer um escopo de problemas. Que foi utilizado foram Kinematic, Kinetic and Gait Analysis. Os critérios de inclusão e exclusão tá aqui, ó. Eles pegaram artigos somente em inglês e com protocolos experimentais que utilizaram uma medida de controle postural e uma medida de performance postural, utilizando aparelhos de laboratório como plataformas de força ou algum outro equipamento especializado que poderia fornecer dados comparáveis. Então, plataforma de força ou plataforma de estabilometria foram incluídos aqui. Estudos que analisaram análise postural utilizando desenhos de prosthetic, de próteses, alterações no sapato, né, nas solas do sapato, e calços de madeira foram incluídos também, tá bom? Então, esses tipos de prótese que foram utilizados, por exemplo, as palmilhas foram incluídos, as alterações nas solas dos sapatos e o bloco de madeira também foram incluídos. O estudo, a qualidade dos estudos que entraram nessa revisão foram feitos por 2 autores, e aí uma das coisas interessantes que eles fizeram aqui, né? Eles analisaram com 2 autores, e aí a qualidade desses estudos que entraram
eles não conseguiram fazer um método padronizado para avaliar a confiabilidade, né, a credibilidade desses estudos. E aí eles fizeram uma tabela com 14 questões que eles adaptaram desse outro paper aqui. Então, essa referência 15, quando vocês pegarem o paper aqui, ó, dá uma olhada nessa referência 15, que aqui tem como que eles fizeram a construção dessa tabela adaptada para a realidade deles aqui. Isso aqui foi uma coisa interessante no estudo, porque eles não conseguiam juntar todas as coisas num mesmo estudo. Os resultados primários, 22 artigos foram finalizados e passaram por todo esse processo de triagem que eles falaram aí. A análise de qualidade dos dados, 22 artigos foram revisados, que estão na tabela 1, e esse índice de 14 questões aí, né, variou de 76,92% a 96,43%. Vou mostrar essa tabela para vocês depois. As características dos participantes, as principais características dos participantes, por exemplo, medidas antropométricas dos 22 artigos, foram revisadas de forma compreensiva e 7 artigos compararam com sujeitos saudáveis e os sujeitos com alterações de membros inferiores, que é bem interessante. Então, está aqui, ó, essa busca da literatura. Então, o que eles fizeram? Eles encontraram nas bases de dados 462 artigos, 154, 153, 50, 54. Então, o total de artigos deu 873. Aí eles tiraram os duplicados, porque tem artigo que aparece em mais de uma base de dados, quando você vai fazer a busca, né, que está incluído em mais de uma base de dados. E aí eles chegaram estudos de relevância, né, olhando o título e o abstract, excluíram 453, viram que não correspondiam a esses critérios, ficaram com 60. Desses 60, eles leram o artigo todo, tiraram 39 desses 60, e aí ficou no final uma análise de 21. Eu achei estranho, porque lá ele falava 22, aqui ele falava 21. O que pode ter acontecido é que muitas vezes os autores fazem o seguinte, eles publicam um mesmo estudo em 2 artigos. Então, quando você vai incluir na revisão sistemática, você pega os dois artigos e fala que isso é um estudo. Então, eu acho que foi isso, porque quando você vai contar, você percebe que tem 21 estudos, e ele lá em cima fala 22. Ou simplesmente foi um erro de digitação que passou pela revista e passou pelo revisor aí. Tá? Os protocolos experimentais que eles encontraram aqui. Os protocolos experimentais foram 9 artigos que estudaram essa alteração de membros inferiores de forma congênita, que são as pernas curtas estruturais, e 13 artigos que estudaram a perna curta funcional ou a induzida, né? 11 artigos também que fizeram experimentos quando o paciente estava em pé, e 20 estudos tiveram 3 ou 4, de 3 a 5 ensaios clínicos, 3 a 5 tentativas, quando estavam medindo a performance do paciente andando ou o equilíbrio e a postura quando estava em pé. 9 dos estudos não falavam claramente o número de tentativas, né, o número de avaliações utilizadas. E aqui está a tabela 1, que é aquela tabela que eu falei para vocês, daquela lista lá dos 14 pontos. Ó. Então, eu tenho aqui os 14 pontos de qualidade dos estudos, tá? Depois vocês podem olhar na referência número 15 desse paper aqui, que vocês vão achar que quer dizer cada um desses itens aqui. É mais ou menos uma mistura de escala Cochrane com escala Pedro e alguma coisa por aí, tá? Então, assim, não é uma coisa tão fora do que a gente conhece já, mas é uma coisa que eles adaptaram de um outro estudo. E aí você vê aqui o score final, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, que vai variar, né? Que a menor medida é 76, se eu não me engano, ó, 76,92, que é a menor medida, e a mais alta é 96 ponto alguma coisa, 96,43, que foram esses 2 estudos aqui. Então, aqui é a escala de qualidade dos estudos que foram incluídos, tá bom? Aí, o que acontece? Nessas respostas cinemáticas e cinéticas, todos os estudos que utilizaram os diferentes graus de discrepância de membros inferiores durante a postura em pé ou andando, em múltiplos planos. Somente 6 artigos utilizaram o plano sagital e frontal para examinar os efeitos na postura
dessa discrepância de pernas. Então, você percebe que são 22 estudos e somente 6 fizeram uma avaliação no plano sagital e no plano frontal. E somente um analisou em todos os planos. Então, ou eles ficavam com o plano frontal ou com o plano sagital. E aí eu sempre falo o seguinte, se você vai medir, mede tudo. Porque se não der alteração, não pode dar alteração em outro. Depois você relata, olha, no plano frontal não teve alteração, no plano sagital teve. Eu acho que isso é um erro de metodologia dos estudos, tá? E aqui, ó, eu deixei grifado as características dos participantes. Adultos saudáveis, aqui, adultos saudáveis, artrite de joelho, adultos saudáveis. Aí aqui ele teve comparativo com displasia de quadril, alteração de crescimento, encurtamento congênito do fêmur, encurtamento congênito da tíbia, e foi fazendo todos esses comparativos. Ó, saudáveis, maioria saudáveis, e alguns aqui no finalzinho, ó, com dor lombar, tá? Então, é interessante que eles também verificaram se tinha uma incidência de dor lombar. Se vocês quiserem, esses estudos todos aqui estão na referência dele, tá? Então, é interessante, se você estiver estudando dor lombar, esses estudos aqui podem falar de uma relação da dor lombar com a perna curta. Mas não tem muita, tá bom? Então, se quiser, você pode olhar esses estudos aí, porque não tem nada de dor lombar. Mas se você quiser, olha os estudos, às vezes você acha alguma coisa interessante. Na discussão, qualidade da pesquisa. Comparando os parâmetros utilizados em cada um dos estudos, é crucial entender como melhorar o controle postural nos casos de pacientes com alteração de perna curta. Então, eles perceberam que, na maior parte dos estudos, esse paciente tinha uma alteração de controle postural. Então, o que a gente vai chamar de controle postural aqui? Aquelas oscilações que eu falei para vocês no começo. Aquela oscilação de centro de massa e centro de gravidade. Então, os pacientes oscilaram demais, né, nesses estudos aí. Então, isso é uma coisa que precisa prestar atenção nesse tipo de paciente. Então, se o seu paciente tiver algum tipo de perna curta, precisa prestar atenção nisso. Nesse estudo, 22 artigos foram incluídos. No entanto, 14 deles fizeram análise da cinemática e da cinética. Aqui tem que passar tudo isso aqui, porque ele está descrevendo todos os estudos. Ó. Ele fez aqui, ó. Relacionados à perna curta. Os 8 restantes foram analisados e resumidos baseados nos parâmetros de controle postural. Especificamente, não foi realizada uma meta-análise pela qualidade dos métodos dos estudos, que não tinha dados suficientes para interpretar e para juntar todos os estudos para fazer uma meta-análise. Porque a meta-análise é o quê? Você pega todos os dados que foram gerados nessa revisão sistemática, agrupa esses dados e utiliza uma ferramenta estatística que é a meta-análise. Não deu. Por quê? Porque os estudos tinham variações demais. Então, como os estudos tinham muitas variações, não foi possível juntar todos os estudos para fazer uma meta-análise. E isso é muito ruim, porque quer dizer que esses estudos não foram padronizados na metodologia. Então, a gente tem uma salada de estudos nessa revisão e o autor tentou juntar para a gente. Por isso que ele fez essa tabelona aqui, ó, que ele está descrevendo exatamente isso. Então, se você olhar nesse estudo aqui, ó, a tabela 3 fala da extração dos dados dos artigos. E cada artigo falou de uma coisa. Um fala de amplitude de movimento, outro fala de centro de massa, outro fala de utilização, ó, tá vendo? O recurso, né? A intervenção aqui, ó, para o material de tratamento é diferente. Então, ficou difícil encontrar todos esses estudos numa mesma metodologia, nos mesmos parâmetros, para conseguir fazer uma meta-análise. Então, não foi possível, tá? Nesse estudo aqui, que é um estudo relativamente recente. Então, o jeito que a gente está fazendo não está legal. Quando você lê uma revisão sistemática assim, você percebe o seguinte: se você for fazer um estudo sobre perna curta, agora, depois de ler essa revisão sistemática, você percebe que você tem que padronizar muito bem a sua metodologia para não cair nessa salada de novo aqui. Você já está vendo que ninguém consegue se conversar nessa história. E a tabela 4 fala da cinemática dos parâmetros da cinemática e da cinética relacionados a essa perna curta. De novo, olha lá, não deu para fazer meta-análise. Cada um falou de uma coisa. Ó. Um mediu tornozelo, outro mediu joelho, outro mediu
Ó, da perna curta, da perna longa, deu diferença. E, de novo, o autor teve que fazer uma descrição muito detalhada de tudo isso para tentar mostrar para a gente cada um dos parâmetros que foram completamente diferentes no estudo. Então, vale a pena você pegar esse estudo e olhar cada um desses parâmetros dessas tabelas aqui. Agora, o que nos interessa? Estamos chegando na parte importante. As características dos participantes foram heterogêneas e teve uma tendência de categorizar o paciente em dois grupos baseados no sexo, número de participantes e dados antropométricos como idade, peso e altura e índice de massa corporal. Então, o que acontece? A gente teve pacientes heterogêneos nos estudos. Isso é um outro problema, porque tinha estudo que era com criança, tinha estudo que era só homem, tinha estudo que era só mulher, teve estudo que dividiu homem e mulher. Então, é importante vocês entenderem que quando faz isso, fica muito difícil você padronizar e colocar tudo isso numa meta-análise. Aí a gente vai ver nas respostas por que não deu para fazer uma meta-análise. A análise cinemática e cinética. Muitos estudos testaram a eficácia da cinemática e da cinética, dos parâmetros da cinemática e da cinética durante a postura em pé, andando ou os dois. Foi demonstrado que tem algumas alterações significativas no equilíbrio, tá? Quando é utilizado esse dispositivo de madeira, mais na perna curta do que na perna longa. Eles encontraram diferença, esse outro estudo encontrou diferenças significativas na distribuição de peso na perna direita que estava utilizando esse dispositivo. Não teve diferença significativa na direita e na esquerda, no controle da perna direita e da esquerda, que foi demonstrado com 0,1 centímetro de modificação na altura da perna no plano coronal e sagital. De acordo com o grau de encurtamento da perna, esse dispositivo teve uma influência significativa, esse dispositivo de madeira teve uma influência significativa quando a perna curta era maior do que 6 centímetros. Então, o que a gente pode concluir aqui? Se o seu paciente tem uma perna curta maior do que 6 centímetros, fazer uma correção externa com um dispositivo de madeira é suficiente para ter uma alteração importante no plano coronal, e se a perna curta do seu paciente for de 4 centímetros ou mais, também vai ter alterações no plano sagital. Agora aqui, ó, esse estudo aqui encontrou que a perna curta, né, o membro curto, demonstrou um aumento do ângulo de flexão plantar durante a carga, durante a resposta de carga no plano sagital. E esse outro estudo demonstrou diferenças significativas nos momentos de dorsiflexão e na perna curta, que foi afetado durante o aumento da obliquidade pélvica. Então, a gente já percebe que já tem uma alteração até na pelve para se adaptar a essa perna curta. Esse outro estudo demonstrou que a obliquidade pélvica no plano sagital se mostrou alterações significativas na perna curta induzidas artificialmente com 2,5 centímetros. Então, 2,5 centímetros pode ser um parâmetro também importante para fazer a correção. O achado mais surpreendente foi que a alteração da perna curta e a duração da fase de tração não teve diferença significativa durante o paciente, quando o paciente anda, durante a marcha. A avaliação estática, né, do equilíbrio do paciente. O que a gente encontrou aqui? Não foram encontradas diferenças na estática significativas, tá? E a conclusão principal desse estudo, essa revisão apresenta 22 estudos mais comuns dos parâmetros tal. Eles perceberam que os pacientes com perna curta têm preditores de alterações de equilíbrio comparados com a população normal. Então, eles têm uma tendência a ter alterações de equilíbrio, mesmo não demonstrando alterações significativas aqui no equilíbrio. E a recomendação é que não tem parâmetros específicos para descrever a estabilidade postural devido às inconsistências encontradas nos estudos que foram feitos. Não foram encontrados dados concretos de correlações entre peso e altura
com outros parâmetros mencionados. No entanto, isso pode contribuir certamente para as modificações da postura e na estabilidade em caso de perna curta. Ou seja, essa revisão, que é a mais recente sobre perna curta, nos diz que nós temos dados extremamente controversos quando a gente vai falar de perna curta. Então, quando você tiver com o seu paciente com perna curta, primeira sugestão que eu vou te dar, cuidado como avaliar essa perna curta. A estabilometria ainda parece o exame mais confiável, mas eu vou fazer um outro vídeo falando de avaliação da perna curta. Além disso, a gente tem muita discrepância nos resultados dos estudos. Tem estudo que fala que 6 centímetros tem que fazer uma correção por fora, tem estudo que vai dar alteração no plano coronal, tem outros estudos que a partir de 4 centímetros já dá alteração no plano sagital, e tem outros estudos, e aqueles estudos que falam de alterações de milímetros de perna curta para um lado e para o outro, não foram nem incluídos aqui. Então, essas alterações milimétricas de perna curta, a gente precisa olhar com muita atenção. Beleza? Fiquem ligados que depois eu vou fazer um outro vídeo falando de avaliação da perna curta. Valeu, galera. Beijo. Se cuida. Tchau.